Canepa, excelente. Les cuento, 430 personas están en este momento conectadas con nosotros a través de AgriTotal y 260 personas por revista Chakra. Bienvenidos a este encuentro, también a ellos que nos están siguiendo a través de Internet. Bien, señoras, señores, el bem-vindo Brasil, mas não vamos a falar de Copa América hoy. Con su juventud pero gran experiencia en el tema, nos visita Guilherme Vasconcelos para hablarnos del control biológico en cultivos extensivos. ¿Es eso posible? ¿En Brasil lo hacen? Guilherme es profesor de la Universidad Pato Minas y asesor privado en control biológico. Bienvenido, bem-vindo. Bem-vindo, Guilherme. Muitas graças. Não vou arriscar espanhol, vou falar em português de forma lenta e pausada. Eu acredito que eu possa me fazer entender. O nosso tema central, controle biológico de pragas, mas antes é importante que a gente entenda o conceito de pragas, né? Nós temos aproximadamente 1 milhão de espécies descritas de artrópodos com 6 pernas, hexápodos, insetos. Desses 1 milhão de espécies descritas, por volta de 5.000 espécies já foram relatando, consumindo plantas de interesse humano, concorrendo com seres humanos pela alimentação, ou causando algum dano que seja à saúde de homens e animais, ou às edificações, trazendo algum comprometimento à vida do ser humano. Porém, para que o inseto seja considerado praga, ele tem que atender algumas exigências conceitual, porém, se essas exigências não são atendidas, o inseto não é considerado praga. O inseto precisa causar prejuízo, precisa causar danos diretos sobre o homem, saúde do homem, saúde dos animais de criação, as plantas cultivadas ou as edificações. Atendida essa primeira situação, o inseto precisa ter um elevado potencial biótico, porque mesmo que cause danos, mas não consiga se reproduzir de forma rápida, o inseto não vai se configurar como praga. E precisa ter estabilidade no sistema. Então, se o inseto se reproduz bastante e causa dano, mas não é estável, não se mantém permanentemente no sistema, ele também não vai ter o caráter de praga. Praga, então, é um termo completamente antropocêntrico, é um conceito completamente antropocêntrico. Só existe praga do ponto de vista do ser humano. Na ausência do ser humano, não existe praga. Tá? Como é a nossa relação com os seres humanos? Nossa relação com as pragas. A princípio, usávamos os insetos como parte da nossa alimentação. Isso está voltando agora no Ocidente. A FAO está recomendando que se consuma insetos. Eu trouxe alguns canapés de insetos aí, se alguém tiver servido depois da apresentação. Não é brincadeira. Mas o controle de praga era feito de forma bem rudimentar a princípio, e tínhamos também o controle envolvido com a religião. Acredito que aqui também, como no Brasil, tem os curandeiros. Porém, os curandeiros no Brasil realizavam seus trabalhos nas extremidades, área retangular ou quadrada, 4 ângulos de cultivo, abençoavam, benziam um ângulo, outro ângulo e outro ângulo. O quarto ficava para as pragas se dispersarem e irem embora. As áreas que adotaram o pivô central desempregaram os curandeiros, porque o pivô central, a área é circular, não tem ângulo para as pragas irem embora. Então, o curandeiro está desempregado. A entomofagia, então, como eu disse, está em voga agora no Ocidente. Falemos de controle biológico. O caso mais antigo que nós temos registrado, registro histórico, de controle biológico feito de forma racional e econômica,
é do século III depois de Cristo, com os chineses utilizando formigas para o controle de pragas em citros. Tá? O conceito de controle biológico é um fenômeno um fenômeno natural que consiste na autorregulação dos organismos dentro do ambiente, seja esse ambiente a floresta, o ambiente agrícola, ou onde quer que seja. O marco histórico recente que nós temos em controle biológico, que é considerado como o ponto inicial na história recente de controle biológico, teria sido a introdução de Rhodolia cardinalis, uma joaninha, mariquita, nos laranjais da Flórida, que estavam sendo dizimados por Séria Purchase, no ano de 1888, ao custo de $2.000, na época, toda a operação. Salvou-se os pomares de citros dos Estados Unidos de uma infestação que estava sem controle. No Brasil, 32 anos depois deste primeiro caso histórico, nós temos um caso de introdução e seguiram-se vários outros. Temos no mundo um período de ascensão de controle biológico clássico, depois um período de declínio. O período máximo foi na década de 30, seguido depois do declínio, o que coincide com a síntese do DDT. Então, já se tinha chegado à suma excelência em controle de pragas, que seria um produto que eu aplico e os insetos morrem. Por que eu vou lançar mão de coisa complicada, de coisa trabalhosa, como é o controle biológico? Mas, inicialmente, o controle químico, o DDT era utilizado para controle químico de pragas associadas às trincheiras do pessoal que estava em esforço de guerra. Então, tratava-se o próprio corpo do indivíduo. E tinha até um slogan, né? DDT is good for me. Estão dizendo de algumas outras coisas que is good for me também, mas que a gente sabe que não é verdade, como na época eles não sabiam, eram ignorantes, então engoliram essa situação. Né? Passado, então, utilizou-se o calendário de aplicações, que é altamente pernicioso para situações de controle biológico, que tendo ou não tendo a praga, a aplicação é feita de qualquer forma, porque está lá marcado no calendário que é dia de aplicação e pronto, as aplicações preventivas. E isso teve um preço. Em menos de 10 anos, 500 pragas resistentes aos inseticidas em vigência, aparição de novas pragas, ressurgência de pragas logo depois dos tratamentos, desequilíbrio ambiental, efeitos nocivos nos seres humanos, em outros animais, e resíduos no meio ambiente de forma geral. Né? Paralelo com esses acontecimentos ruins, temos o advento das criações massais de inseto, que permitiram os esforços para os primeiros programas de controle biológico que a gente trata como controle biológico aplicado. Tá? Surgem, então, as primeiras empresas de controle biológico, culminando hoje, nos nossos tempos, com aproximadamente 250 espécies de organismos sendo comercializados a nível mundial com o intuito de controle biológico de pragas. Porém, a princípio, a ideia que se tem de controle biológico são pequenas áreas, ambientes protegidos, com alta tecnologia, visando esse tipo de atitude. E nós temos alguns exemplos que nos dizem o contrário. Tá? Seguem-se, então, alguns casos de sucesso na história do Brasil. O primeiro alerta que nós tivemos sobre a degradação ambiental foi de extrema importância para o desenvolvimento do controle biológico, porque Raquel Carson, através do seu livro Silent Spring, Primavera Silenciosa, nos trouxe a questão dos custos do mau uso do controle químico e o impacto ambiental que isso estava causando. Temos, na década de 70, a introdução no Brasil de Cotesia flavips para controle de Diatreia saccharalis. Diatreia saccharalis, aqui para vocês, é praga importante em milho, maíz,
Para nós, em cana-de-açúcar, foram feitas 2 introduções, uma primeira em 1974, para o norte do país, para o norte e nordeste, e uma segunda em 1978, porque as linhagens trazidas para o nordeste do Brasil não se adequaram à região sudeste. Então, foram buscar linhagens de regiões mais frias. Logo no primeiro ano, esse trabalho trouxe uma redução dos prejuízos que se tinha nos canaviais paulistas, que era da ordem de 100 milhões de dólares ao ano, devido a uma infestação de 10%, o índice de intensidade de infestação, que a gente usa para medir a presença e o dano da helicoverpa, da Diatreia sacaralis em cana. Houve-se uma redução do prejuízo da ordem de 80 milhões logo no primeiro ano, e isso se passando ano após ano, até o presente momento. O carro-chefe, o principal método de manejo de broca da cana nos canaviais brasileiros é a utilização da Cotésia flavips. Tem-se, então, o conceito de manejo integrado, que vem a ser uma resposta da comunidade científica aos problemas e aos apelos da sociedade da época, que nada mais é que um conjunto de medidas que visa manter os níveis de pragas, de doenças e de plantas daninhas em níveis abaixo dos níveis de dano econômico, mas isso tendo em consideração a sustentabilidade, observando critérios econômicos, ecológicos e sociais. Tá? Para a utilização do controle biológico do manejo integrado, temos que definir os níveis de controle, que já foram bem tratados quanto à importância dos monitoramentos, e seguem-se, então, já no período bem mais recente, outros casos de sucesso no Brasil em controle biológico clássico. Temos em 1988, comemorando 100 anos do primeiro caso de sucesso em controle biológico, que foi a introdução da Rhodolia cardinalis, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ocorreu nesses 100 anos, o primeiro simpósio de controle biológico, um evento científico restrito a publicações e a pesquisadores dentro da área de controle biológico de pragas. E seguem-se hoje, tivemos a conclusão do 14º evento, são eventos bianuais, que se deu na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, acabou há 2 semanas atrás. Já bem recente, temos casos de sucesso, isso em controle biológico aplicado, onde conseguimos reduzir o número de aplicações de inseticida em soja para controle de percevejos de 2,8 aplicações por hectare por ciclo da soja para 1,2, tendo associado o inseticida à liberação de forma massal de Trissolcus basalis, que é um parasitoide de percevejos, pentatômides. No nordeste do Brasil, conseguimos baixar de 48 aplicações de inseticidas para controle de tuta absoluta, a traça do tomateiro, para 14 aplicações. Para 14 ainda é muito, mas 48 era muito pior. Isso com a utilização de liberações massais, liberações massivas, de Trichograma precioso, parasitoide generalista de Lepidópteros. Em 1994, temos o surgimento das primeiras empresas privadas de produção massal de Cotésia flavips no Brasil. Empresas que chegaram a empregar várias centenas de pessoas para a produção de milhões de insetos por ano. Nessa época, foi-se registrado no Brasil prejuízo da ordem de 2,2 bilhões de dólares em decorrência da presença de pragas, né? Trichograma galloi foi um programa um pouco mais recente, e esforços para redução do uso de inseticida em milho, em maíz, para controle de Spodoptera frugiperda. Em 2005, já tínhamos computado em forma de lucro 1 bilhão de reais ao ano em decorrência da utilização de Cotésia flavips. E aproximadamente 30 empresas
privadas de controle biológico no Brasil. Mas os avanços em controle biológico não contiveram o gasto exagerado de defensivos químicos. O aumento nos últimos 40 anos no Brasil do consumo de defensivos químicos foi da ordem de 700%, contra 78% apenas no aumento na área cultivada. Esse fato tornou o Brasil o maior consumidor do mundo de agroquímicos, com um mercado de 20 bilhões de reais ao ano. E seguem os trabalhos e casos de sucesso em controle biológico. Para quem ainda imagina controle biológico como algo aplicado a pequenas áreas, nosso parque canavieiro no Brasil é algo da ordem de grandeza de 7 milhões de hectares. Desses 7 milhões de hectares, 44% não se faz controle algum para a broca da cana, 39% dessa área trata-se com Cotésia flavips, 6% dessa área com Trichogramma galloi e apenas 11% com a utilização de inseticidas químicos. Então, controle biológico, de fato, é uma estratégia passiva de ser utilizada em cultivos extensivos e grandes áreas. Só para finalizar, o prejuízo que em 1999 era da ordem de 2,2 bilhões, subiu num prazo relativamente curto, 12 anos, para 12 bilhões de dólares, isso com incremento de 200% da utilização de agroquímicos e ainda o advento das plantas geneticamente modificadas, com incremento de apenas 30% na área plantada. Então, esse fato nos traz a questionar se o nosso sistema de manejo de pragas realmente está sendo eficiente. Vários casos de sucesso em controle biológico nos mostram a possibilidade de uma mudança de paradigma, uma quebra de paradigma em controle de pragas, e o Brasil está liderando de forma respeitável essa situação. Hoje nós já contamos com algo em torno de 15 milhões de hectares tratados com controle biológico. Não áreas exclusivamente tratadas com controle biológico, porém, áreas onde se associa controle químico a estratégias de manejo biológico de pragas. Eu creio que eu me alonguei um pouco, mas os conceitos e as ideias que eu tinha o objetivo de passar foram atendidos. Só alguns casos de comparação entre o manejo biológico e químico, onde nós conseguimos sucessos vistos como espantosos. Áreas de produção de soja no estado do Paraná, onde foram realizadas liberações de Trichogramma precioso para controle das lagartas desfolhadoras em soja. Dos produtores que aderiram a esse programa, em associação entre a BUG, Agentes Biológicos, e a Emater, que é a empresa de pesquisa do estado do Paraná, do total dos agricultores que aderiram ao nosso programa, em torno de 20% não precisaram fazer nenhuma aplicação de inseticida na cultura da soja, 70% fizeram uma única aplicação de inseticida e 10% deles fizeram 2 aplicações. Ninguém fez 3 aplicações. E o que é interessante ressaltar é que esses 70% que fizeram uma aplicação de inseticida, pelo menos metade deles não haviam ainda atingido o nível considerado, nível de controle para a praga. E seguem-se alguns casos em áreas experimentais, porém dentro de lavouras comerciais, em que os resultados obtidos com manejo biológico
trouxeram produtividades superiores aos obtidos em manejo químico em lavouras de soja. Me desculpo pelo excedente do tempo e agradeço mais uma vez a atenção e o convite. Muito obrigado. Muito obrigado.